Amados, eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite, durante alguns minutos. Tem muito a ver com aquilo que eu já tenho falado, já tenho pregado em alguns lugares. A semana se passou, algumas coisas aconteceram e o Senhor veio confirmando que era isso que tinha que falar com vocês. Na verdade, é como se fosse uma introdução de algo que eu vou falar na outra semana. E algumas coisas foram acontecendo e incrível, Deus vai falando, não, é isso que eu tenho para esses dias. Ontem a gente estava lá na Arena da Baixada e tudo fez muito sentido. Tudo aquilo que eu estava meditando, tudo aquilo que o Senhor estava me mostrando. Foi incrível quem estava lá, foi sensacional ver o povo de Deus adorando, sem placa de igreja, né? Sem aquela coisa que infelizmente às vezes acontece aí, né? Placa de igreja, faixa, aquelas coisas todas, não. Todo mundo unido por um só propósito, Jesus. Tudo sobre Jesus, tudo sobre Jesus. E algo me chamou muita atenção, nós adoramos, nós declaramos que Jesus era o centro de Curitiba, o centro das nossas vidas, né? Nós cremos que o Senhor está fazendo, está movimentando, é uma nova estação. E nós cremos e nós entendemos que um avivamento está acontecendo, já começou. Quantos creem nisso? Amém? Eu quero muita atenção de vocês, tá, gente? Vou tentar ser o mais dinâmico possível para que ninguém esteja cansado e em nome de Jesus não tenha sono, que é muito importante que eu vou compartilhar. Amém? Então nós entendemos e cremos que o Senhor está fazendo algo na nação. E a pergunta que eu faço é: quem quer ficar de fora disso? Acho que ninguém. Amém? Todos querem participar do que o Senhor está fazendo? Amém? Eu quero. Eu saí extremamente motivado daquele lugar ontem. Falei, meu Deus, que incrível, né? Tantas pessoas e naquele lugar teve algo que me chamou muita atenção. Eu consegui ver gerações que não conseguiram viver muitas vezes, gerações que não viveram muitas coisas como a gente está vivendo hoje, e uma geração que é privilegiada de viver o que a gente está vivendo hoje. Ainda existiam algumas pessoas lá, né, como tinha o pastor Eduardo, né, 81 anos, se eu não me engano, é isso, né, 82 anos de idade, pare para pensar, gente, 82 anos de idade, será que um dia, talvez ele imaginou que talvez acontecesse isso, uma união tão grande na cidade? Eu acho que ele é um homem de Deus, um homem de fé, e uma coisa que me chamou muita atenção foi isso, a geração passada, vamos dizer assim, trabalhando junto com a geração de hoje. E quando eu falo geração de hoje, eu estou falando cada vida que está aqui. Eu costumo dizer que não importa a idade, a geração de agora é essa que está aqui na terra, viva e pronta para fazer as coisas para o reino de Deus. Amém? E eu fiquei pensando, eu falei, uau, que incrível isso, né? Meu Deus, a gente fazendo coisas juntos para o reino de Deus. E o Michel, filho do Pascoal Piragini, ali da PIB, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, isso aqui só está acontecendo porque a gente teve pessoas que derramaram lágrimas, né? É muito fácil a gente olhar e falar, uau, que incrível, que geração que faz e acontece. Porque a Semana do Avivamento surgiu de uma união de líderes de jovens das igrejas. E glória a Deus por isso, eles se uniram, começaram a fazer essa coisa acontecer e Deus estava nisso e aconteceu, se não me engano, é a segunda vez que tem, né? E glória a Deus por isso. Mas naquele momento que ele falou, eu falei, meu Deus, nós estamos vivendo algo incrível, porque a geração passada deixou um legado para nós, não uma herança. E eu falei, o que nós estamos fazendo para deixar, de repente, para uma próxima geração? Será que nós estamos fazendo, tentando construir algo e entregar como herança? Ou nós estamos fazendo algo para que seja um legado na vida das pessoas? Herança é uma bênção. Todos aqui têm promessa, nós somos herdeiros por herança, a palavra de Deus fala isso, né? Trazendo para uma linguagem mais atual, né? Bom, então, para quem não sabe, tem uma notícia ótima dessa semana. Eu vou ser papai, estamos grávidos, é a Fernanda, estamos muito felizes, amém? Eu acho que a maioria já sabia,
Uma menininha. E quando eu soube essa notícia, é incrível como Deus está fazendo algo. A gente soube na segunda-feira, e na segunda-feira, depois do momento de oração, nós tivemos uma reunião aqui com a liderança, onde, eu não sei se a gente falou isso, mas o alvará provisório da igreja saiu, e nós estávamos acertando alguns detalhes para que viesse corpo de bombeiro, e a gente tivesse o alvará definitivo. E não sei se foi a Teira, alguém comentou, falou assim, nossa, que profético isso, porque são sinais que vão acontecendo, coisas vão acontecendo, e como diz o Judá Bertelli, a gente tem que enxergar Deus em tudo, e a gente entende que está sendo gerado algo aqui nessa casa. Há uns tempos atrás, minha mãe recebeu uma palavra profética em São Paulo, que estava sendo gerado algo através da vida dela, e que não existia nome. Quem estava lá pode me corrigir se eu errar aqui. E não existia um nome, e não existia um nome porque quando nascesse, aquilo que nascesse era o próprio nome. É meio difícil de entender o que Deus está querendo falar com isso, mas essa coisa de gerar algo, de gestação, está acontecendo na nossa casa. Nós cremos que algo está sendo gerado. E o que nós temos que entender, quando a mulher está gerando, tem os 9 meses que a criança vai crescendo, algumas coisas acontecem, ou não é, no corpo da mulher, no físico da mulher, né? Começa a ficar inchada, tem enjoo, é sofrido, muito sono, fome, e olha como é espiritual isso, gente. Deus levanta uma igreja que muitas vezes vai sofrer por 9 meses, para poder gerar algo extraordinário. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, como líder dessa casa. Talvez vocês não estão vivendo os melhores momentos da vida de vocês. Talvez vocês não estão vivendo os melhores dias da vida de vocês. Mas algo está sendo gerado. Entenda isso no Espírito. Entenda isso no Espírito. Tudo que nós falamos aqui, tudo que nós tentamos trazer para vocês que Jesus é bom, Ele é vivo, Ele ama vocês, e isso não basta, Ele quer usar a vida de vocês. E vocês fazem parte aqui da casa, então muitas vezes não é somente nós que estamos aqui na frente, todos vão sentir isso. Eu estou sim, querendo talvez trazer uma revelação e tirar um peso sobre a sua vida. Algo está sendo gerado, e nós precisamos entender isso. Porque tá para nascer, gente. Amém? Tá para nascer. Mas fazendo essa introdução, o fato de eu ser pai, nos próximos dias, meses, aquilo que aconteceu sábado, a minha meditação na palavra me trouxe uma reflexão muito importante. Qual legado você está deixando? Qual legado você vai... não se trata de coisas, de uma herança que você vai deixar para o seu filho, mas o que você vai deixar dentro dele. Uau! Isso é incrível. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que nós estamos deixando dentro das pessoas? Dos nossos filhos, das pessoas que estão em volta de nós, dos nossos familiares, das pessoas que trabalham conosco, da nossa liderança. Nós construirmos e deixarmos uma herança, algo para os nossos filhos é bênção, glória a Deus, eu incentivo a todos a fazerem isso. Mas o que é mais importante é o que eu vou deixar dentro dos meus filhos. E quando eu estou falando filho, não é só filho natural, gente, seus filhos espirituais. As pessoas que estão em volta de você. Quem tem aqui familiar ainda que não conhece a Cristo? Quem tem pessoas dentro da sua casa que ainda não vieram para a igreja, não encontraram o amor de Cristo? Quase todo mundo. É a pergunta que não quer calar. O que vocês estão deixando dentro dessas pessoas? Não se trata muitas vezes do que nós fazemos, mas sim do que nós somos. E eu quero entender um pouquinho isso com você nessa noite, amém? Estão me entendendo, gente? Amém? Existe uma palavra, Gui, me dá uma força lá. Existe uma palavra que está em João 1, versículo 39. João 1, 39. Aleluia, Deus é bom. Deixa eu ver se essa versão é igual a minha. Vou falar aqui então, ó. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram,
viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Eu vou ler aqui na minha versão. Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Então, para que você entenda esse contexto, Jesus havia começado seu ministério e os discípulos de João Batista chegaram em Jesus e disseram: nos conte onde o Senhor tem morado, onde o Senhor tem vivido, onde o Senhor passa os seus dias. Na verdade, os discípulos de João Batista, na verdade, estavam querendo trocar de igreja ali. É mais ou menos isso, para que vocês possam entender, né? E eles estavam questionando, era essas palavras deles. Você ri, mas é verdade, gente. Nos conte, Jesus, onde o Senhor tem morado, aonde o Senhor passa seus dias, ou seja, os discípulos de João Batista queriam saber, eles estavam curiosos, eles estavam interessados pelo ministério de Jesus. E nessa palavra a gente vê algo que tinha que ser uma cultura nos nossos dias, que é o que diz bem no início do versículo: vinde e vê. O que Jesus está falando? Vinde, venha e me conheçam, venham e vejam como eu vivo, o que eu falo, o que eu faço, como eu trato as pessoas. Que incrível isso! E isso é algo que tinha que estar cicatrizado na nossa cultura, e não está. Vinde e vede, ou seja, venha e veja. O que Jesus está falando? Ele não fala: venha e veja as minhas pregações. Ele não está falando: venha e escute os meus CDs. Venha e veja minhas conferências. Venha e veja as minhas pregações no YouTube. Ele não está falando disso. Ele está falando: venha e veja como eu sou, como eu vivo. Eu só reproduzo e faço o que eu vejo o Pai fazer. É isso que ele estava falando, amados. E isso não tem se tornado uma realidade em nossos dias. Infelizmente, Jesus diz: vinde, venha estar comigo. Venha estar aonde eu estou. E você não precisa abrir, mas lá em Mateus 16, eu preciso construir esse fundamento com vocês para que faça bastante sentido. Quando Jesus inaugura a igreja, ele pergunta aos discípulos: quem dizem que eu sou? Responderam: Jesus, por aí estão falando que você é Elias, por aí estão falando que você é Jeremias, por aí estão falando que você é profeta. Então Jesus faz a pergunta talvez mais difícil, ao meu modo de ver, para os discípulos. Ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Estão lembrados dessa passagem extremamente conhecida? Essa talvez foi a pergunta mais importante que Jesus fez para os discípulos. Então se levanta Pedro. Nós vamos ver Pedro fazendo algo no final dessa ministração também. Então se levanta Pedro e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Uau, que incrível! Mas foi o meu Pai. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E uma coisa que nós precisamos entender: Pedro não é a rocha. Rocha é a revelação de quem Jesus é. Porque Pedro morreu e a igreja está até hoje viva, avançando, e vai ficar viva até a volta dele. Amém? Então isso nós temos que entender. Eu estou construindo esse fundamento com vocês para a gente avançar. Então, amados, Jesus construiu a sua igreja dentro dos seus discípulos e depois fora deles. Talvez você possa estar se perguntando: uau, acho que essa pregação é para quem é líder, quem é pastor. Não, essa palavra é para todos aqueles que seguem a Jesus. É para todos aqueles que amam a Jesus e entenderam que não existe outro caminho. Amém? Quantos querem seguir a Jesus aqui? Amém? Estão felizes? Estão entendendo? Eu preciso que vocês tenham alguma reação. Fale amém, levanta a mão, dá um grito, pula, porque senão vai passar para mim algo que talvez vocês não possam estar entendendo. Amém? Mas prossigamos. Então, amados, hoje nós temos feito muitas coisas. Muitas coisas.
mas temos deixado poucas coisas. É incrível o momento que eu estou vivendo, a minha geração, eu tenho 32 anos, amados, é incrível as coisas que estão acontecendo, diariamente, semanalmente, eu falo com os meninos, falo, cara, que incrível, se levanta um pregador falando disso, se levanta outro pregador falando disso, grandes conferências, já parou a pensar, Tere, a gente reunido com todas as igrejas dentro do estádio, o único estádio, né, vamos puxar uma sardinha para o Atlético aqui, o único estádio coberto do Brasil, né? Na América do Sul, lá me ajudou, José, Deus abençoe. Não, e muitas pessoas escrevendo lá na página do Atlético, no Facebook, nossa, obrigado pela excelência, né? A gente usufruiu disso. E quem já parou para pensar nisso que nós estamos vivendo, Tê? Que incrível aquilo! Pais e filhos, cumprindo a palavra, adorando ao Senhor, várias igrejas, pessoas apaixonadas por Deus, apaixonadas por Jesus. E sabe, se você fizesse uma pergunta, Eduardo, qual é o teu maior sonho? Quem vem no culto na cela, no culto de jovens, está cansado de escutar falar isso. Meu maior sonho é ver uma geração completamente apaixonada por Jesus. Completamente apaixonada por Jesus. Mas por que isso? Isso resolveria sim, isso resolveria tudo. Porque quem é apaixonado quer estar junto, quem é apaixonado caminha junto, quem é apaixonado só quer viver com aquela pessoa. E nós estamos vendo aqui que Jesus fez, antes dele construir, deixar uma igreja, ele construiu a igreja dentro dos discípulos. A gente está cansado de ver quem eram os discípulos, cada um fazia uma coisa, um costurava a rede, outro pescava, outro mexia com madeira, gente igual a gente. É isso que nós temos que enxergar. A gente às vezes olha assim, nossa, os discípulos, cara, uma piazada, seguindo um cara de 32 anos, isso eram os discípulos, gente como a gente, pessoas normais, mas que passaram no primeiro teste. Eu costumo dizer que primeiro Deus vai te dar algumas coisas para provar o seu coração. A gente olha a história do pescador, não pescava nada, não estava pegando nada. Aí chega Jesus, o que resolve todas as coisas sempre. Mas ele tem um espírito de humor, Jesus era incrível, eu queria estar vivendo naquela época só para ver. Não, vai lá, você vai pescar, vai. De repente, a gente sabe toda a história, peixe que não acabava mais. Aí que aparece a ironia, aquela coisa engraçada de Jesus. Quer me seguir? Deixe tudo, largue tudo. Nossa, mas que Deus é esse? O que é isso? Vai me dar coisas para depois tirar? Não. Ali nessa atitude ele estava conhecendo o coração de quem ia caminhar com ele. Desde o princípio, ele focou no coração, no interior, no legado que ele ia deixar. Porque Jesus estava pensando, não importa, um dia eu vou para a cruz, eu sei o que eu vim fazer na terra. Mas eu tenho a plena convicção que nada nesse mundo vai parar esse pescador. Ele vivia dias terríveis, ele pescou. E não se trata da performance dele. Só veio grandes peixes, veio um grande resultado. Por quê? Porque Jesus estava ali. Amém? Até os passarinhos louvam. Amém? Sigamos. E amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que a palavra fala sobre discípulos? A palavra fala, fazei discípulos, Jesus disse. Ele não falou isso? Todos comigo? Não falou isso? Então ele falou, fazei discípulos de todas as nações. Ele não falou, fazei líderes de todas as nações. Ele não falou, fazei nascidos de novo de todas as nações. Ele não falou isso. Ele falou, fazei discípulos de todas as nações. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações e não fazei de culto de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações e não fazei conferências de todas as nações. Isso só é um pós. Amém? Estão me entendendo? Amém. Não entendam, eu não sou contra a igreja, tá, gente? Não preciso ter que me explicar aqui, amém? Acho que a gente está caminhando de uma forma madura. A primeira coisa que eu quero deixar aqui nessa noite, que eu quero que todos entendam, nós precisamos aprender a construir algo dentro das pessoas, da mesma forma que Jesus fez com os discípulos.
Sabe, a pergunta que eu fiz, porque na verdade aqui tem algumas pessoas que já são pai, e você começa a viajar na maionese, né? Você começa a pensar mil coisas, como vai ser, como é que vai ser e não vai ser, enfim, é tudo uma novidade. E naquele momento, nessa semana, veio algo que eu aprendi com um grande homem de Deus que pisou nessa terra, Myles Munroe, que foi repassado através de um grande homem de Deus que está vivo ainda, que é o meu pai. Escuta isso, e certa vez ele me mandou um vídeo, e a mulher, e isso foi alguns dias antes dele morrer. Para quem não sabe, esse pastor, ele morreu num acidente aéreo, onde algumas pessoas, quase toda a sua equipe morreu, se eu não me engano, sua esposa morreu também no acidente. E ele é questionado e fizeram uma pergunta para ele: você está pronto para morrer? Ele falou assim: estou. Ela falou assim: me explique, por quê? Porque eu estou deixando um legado, consegui construir um legado. Se eu morrer, o meu filho é pastor, ele continua. Se eu morrer, a minha filha é administradora, administra nossas igrejas. Uau, que incrível. Dias depois, a gente recebe a notícia que o avião tinha caído, ele tinha morrido. Meu pai tem falado que ele e muitos pastores, um dos maiores aí do mundo afora, fala que ele foi um dos homens mais inteligentes e com uma revelação absurda da palavra de Deus. E isso me despertou, falei, é isso. Talvez eu me preocupe com algo que ainda vai vir, mas o que eu tenho que pensar é, qual o legado que eu deixarei para o meu filho? Uau! Qual é o legado que eu deixarei para o meu filho? E qual tem que ser a nossa atitude? E quando eu estou falando, eu estou usando um exemplo do meu filho que vai vir ou da minha filha. Mas, amados, nós temos que olhar para a nossa vida, para a nossa família, para quem é líder, para as pessoas que estão abaixo de nós. Qual é o legado que eu vou deixar? Porque a herança se desfaz, mas o legado fica. Sempre vai ficar. Amados, quem nunca viu, se você olhar uma pessoa e falar, nossa, que incrível que essa pessoa é, educada, paciente, nossa, que homem e mulher de Deus. Quem já viu aquelas pessoas que dá vontade de ficar perto? A pessoa não precisa falar nada, eu só quero estar junto. Quantos? Eu tenho vários que tem pessoas, tenho vários conhecidos que é assim. Amados, quando eu olho aquilo ali, eu falo assim, esse homem, essa menina teve uma grande mulher de Deus em casa e um grande pai, uma grande mãe, que talvez não tinha a capacidade de construir e deixar uma herança, mas deixou um legado, caráter. E foi isso que Jesus trabalhou nos discípulos, foi isso que ele gastou a sua vida. Amados, a palavra fala que ele ia para a mesa, ele partilhava do seu coração, ele abria seu coração. Era naquele momento que ele queria que os discípulos abram seus corações. Tem que existir uma leveza. Eu quero instalar dentro de vocês uma cultura do reino que jamais vai se acabar. Ele tinha certeza que ele ia para a cruz, ele tinha certeza que ele ia morrer, ele tinha certeza, esse era o plano de Deus. Então ele tinha que pensar o quê? Eu não vou deixar uma bela igreja para os discípulos, eu vou deixar discípulos para uma bela igreja. Porque um dia eu não vou estar lá, mas eu tenho plena convicção, se eu trabalhar no coração deles, eles nunca vão se distrair, e eles vão seguir longe, avante, focado no que tem que ser feito. É isso que Jesus pensou, é dessa forma que ele trabalhou. E a pergunta hoje não é o que eu deixei ou o que eu vou deixar, mas o que eu vou deixar dentro deles, e não para eles. Pega essa pergunta e comece a refletir sobre isso. O que você tem deixado nas pessoas? O que você tem deixado dentro delas e não para elas? Esse é o primeiro ponto. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Sabe, há muito tempo atrás eu aprendi algo que talvez você que tem muito tempo de igreja e talvez um tempo mais ou menos de igreja já aprendeu também. Sobre Mateus 6,6. Amados, nós temos aqui um líder de adoração que fala muito sobre secreto. Ele canta sobre secreto. Ele fala sobre isso. Aí ele se uniu a nós falamos muito sobre secreto. Parece uma coisa chata. Toda hora secreto, 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 secreto. Eu estou falando algo que eu sei que alguém já pode ter pensado isso, tenho certeza. Mas nós continuaremos falando sobre isso, porque
sobre isso. Nós temos cantado sobre isso. Nós temos pregado sobre isso. Amados, nós podemos discipular vocês. Nós podemos trazer mensagens extraordinárias. Vocês podem escutar os maiores pregadores no YouTube. O Senhor não vai fazer, não vai falar nada que Ele quer falar somente no secreto com vocês. É só lá, onde está você e Ele, que Ele quer introduzir uma cultura de reino dentro de você. Porque é o Espírito Santo que convence, não é homens. Muitas vezes nós temos um papel aqui de trazer um entendimento, uma revelação. Glória a Deus por isso. Mas tem algumas coisas que só o secreto vai te ensinar. Tem algumas coisas que só o secreto vai mostrar para vocês. E é por isso que nós precisamos ter esse relacionamento vertical e não somente na horizontal. Nós temos um relacionamento horizontal, o partilhar um com o outro, os irmãos conversam um com os outros, nós abrimos nosso coração, nós fazemos isso na nossa liderança, sabe, é incrível, você pode pegar o nosso WhatsApp, né, Tere? Toda hora estamos conversando, falando coisas que estão acontecendo, um ora pelo outro, isso é tremendo, mas tudo só vai fazer sentido se existe o relacionamento vertical, que é lugar, o secreto, porque Deus tem uma porção para cada pessoa que está aqui. Deus tem algo especial para cada pessoa que está aqui. E vocês têm que entender essa palavra com muita responsabilidade, gente. Com muita responsabilidade. Eu poderia estar falando de outras coisas aqui, das nossas bênçãos, que o Senhor vai dar vitória. Amados, a palavra fala, nós já somos abençoados, com toda sorte de bênção. Vamos avançar, temos que pensar de uma forma mais madura. Nós ficamos parando em coisinhas, com ofensa, com diz que me diz, que o fulano falou, que o ciclano falou. Não! Não! O tempo passa muito rápido, gente. Nós precisamos construir algo. A palavra fala que não se coloca uma lâmpada debaixo de uma vasilha, mas se coloca no alto, para que ilumine todos que estão na casa. Deus quer fazer algo na tua vida, para iluminar toda a tua família. Deus quer fazer algo nessa igreja, para iluminar uma cidade. Deus quer fazer algo na cidade, para iluminar o Brasil. É isso que Jesus falou, é isso que a palavra fala. Então essa palavra é um despertar para nós. É acordar. Nós temos que entender. Jesus já levou o que tinha que levar na cruz. A graça de Deus, ela é suficiente para trazer salvação para você. Eu não quero entrar nesse assunto hoje, mas ela é suficiente, você precisa acreditar nisso. Não se trata de fazer coisas para ser salvo, mas se trata de construir um legado para as pessoas que virão. Um dia nós não estaremos aqui. E qual legado estamos construindo? Então não se trata das nossas canções, não se trata das nossas pregações, não se trata das nossas artes, não se trata da nossa performance, não se trata disso. Se trata de ser mais parecido com Jesus todos os dias. É isso que ele estava construindo nos seus discípulos. Porque ele sabia, um dia vocês vão fazer grandes coisas, mas o que importa é o caráter de vocês. Eu falei essa semana para uma ovelha daqui, eu falei, cara, Deus vai te levar para alguns lugares incríveis. Deus vai te colocar em algumas mesas que você duvidou um dia. Deus vai te colocar para falar com pessoas top do Brasil. Mas o que vai fazer você permanecer nesse lugar é teu caráter. É isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Ele já tinha certeza, ele sabia do que ia acontecer, que ele seria crucificado, era o plano do Senhor. Ele falou, eu preciso correr, eu preciso construir algo na vida desses caras, porque um dia eu não vou estar aqui, e a igreja precisa avançar. Então eu preciso ter grandes homens de Deus, que não param em qualquer situação, que não se distraem com qualquer coisa, e que amam o que tem que ser amado. Aleluia, é isso. Quem está me entendendo, gente? O que nós temos construído? Faça essa reflexão. A palavra fala em João 18:2. Gui, se quiser colocar lá para nós, por favor. Aguenta aí, gente. Aguenta aí mais um pouquinho. Preciso liberar isso sobre vocês, sobre minha vida também. João 18:2. A palavra fala, e Judas, que o traía,
também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Que lugar é esse que a palavra está dizendo ali? Getsêmani, o jardim, o lugar secreto de Jesus. Então, quando eu leio isso, eu entendo que Jesus não foi naquele lugar somente no seu pior dia, momento de aflição, nos piores dias da sua vida. Ele ia lá no seu lugar secreto, levava os discípulos e ele abria a porta para que todos estivessem com ele. Meu Deus, nunca escutei isso. Você pode estar se perguntando, calma, mas nós temos que dar grandes passos. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos de uma revelação nova, gente. Eu estou falando para pessoas que vivem um sacerdócio. Eu estou falando com pessoas aqui que têm lugar secreto. Amém, gente? Amém. Então nós olhamos para esse texto e nós vemos Jesus abrindo a sua porta do lugar secreto e levando as pessoas com ele, os seus discípulos. Aí, amados, nós temos que entender algo. Não se trata das pregações, porque os discípulos estavam nos momentos que Jesus estava pregando para a multidão, mas trata de mesa e do lugar secreto, ou seja, ele precisava revelar algumas coisas para os seus discípulos, que somente o lugar secreto vai mostrar. E deixa eu contar algo para vocês. A palavra está dizendo ali, e Judas que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Uau! Amados, entendam uma coisa, você pode estar se perguntando, Judas o traiu, Judas. Às vezes a gente escuta esse nome, nossa, dá um arrepio, um negócio ruim. Não. Todo momento que a gente olha na Bíblia de Jesus tendo em alguma ação com Judas, a gente vê o quão grande ele era. Sabe por que ele tinha que estar com Judas no lugar secreto? Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, é no lugar de intimidade, que é o lugar que talvez você mais vai ser traído na sua vida. Não é no meio da multidão, não é no meio lá fora, é no seu lugar de intimidade. Só que Jesus levou Judas para aquele lugar com um propósito. Qual era esse propósito? Como assim? Ele está levando Judas para um lugar de intimidade, para um jardim secreto. Por que ele está fazendo isso? E Jesus já teve um momento com Judas na mesa e na ceia, algo que eu aprendi esses dias. Porque Jesus fala, entre nós há um traidor. E Judas, né, Jenny, se levanta. Em nenhum momento Jesus falou, se levante o traidor, saia daqui. Ele só falou que havia um traidor. Naquele momento ele não estava expulsando o Judas da mesa, por quê? Porque a cruz ia servir para Judas também. E ele não entendeu isso. Infelizmente. Uau, cara, isso mexe muito comigo. E por que Jesus abriu a porta do seu lugar de intimidade, o jardim que ele conversava com o Pai, e levou seus discípulos e levou Judas também? Porque o traidor levaria Jesus à cruz. Uau, isso é forte demais, gente. Sabe o que está precisando nesses dias? Pessoas, líderes, pastores, que caminham e levam os traidores junto com você no lugar de intimidade. Porque a cruz, ela foi suficiente para você, é suficiente para o traidor também. Uau, talvez acho que você não está entendendo. Talvez você olhe para a sua vida, para os seus familiares e você fala, não, ele não. Está muito bom sem ele perto de mim. Não. São dias de nós amadurecermos, abrimos a nossa porta, porque as pessoas que caminham conosco precisam experimentar e receber aquilo que nós temos recebido. É isso que Jesus fazia. Quão egoístas somos muitas vezes. E é isso que a palavra está dizendo. O que aprendemos? A orar com a porta aberta, a levar os discípulos, levar nossos amigos, levar uma cidade, levar um lugar inteiro para Deus receber aquilo que nós estamos recebendo. Me explique melhor sobre isso. Vou explicar, gente. Algo que eu escrevi. Abra a porta, deixe que entre, abençoe as pessoas, sem sair do quarto.
O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós não precisamos abrir a nossa porta e sair do nosso lugar secreto. Nós vamos permanecer no nosso lugar secreto. Mas nós vamos abrir para que todos que estão perto de nós vivam essa vida que nós estamos vivendo. Sabe, eu oro aqui, quem já fez ceia aqui, a gente fez a oração junto, eu oro isso. Falo, Pai, o desejo do meu coração é que aquilo que o Senhor está falando comigo, fale com o meu irmão. Senhor, que a alegria do Jonas seja a minha. Que o sentimento triste dele possa ser meu, porque se nós carregarmos junto é muito mais fácil para ele. Esse é o sentimento. É isso que Jesus veio e ensinou, gente. É isso que ele ensinou. Sabe, e esses são dias que nós vamos abrir a nossa porta e vamos convidar muitas pessoas para estar no nosso lugar secreto. O que é o lugar secreto? É o jardim. O lugar de intimidade com o Pai. Nós podemos falar diretamente com Ele. É ali que Ele vai nos revelar os mistérios do reino de Deus. É ali que Ele vai nos orientar muitas vezes. É ali que Ele vai nos revelar que é uma nova estação. É ali que Ele vai dar a direção. É no jardim. E amados, eu creio nisso. Eu creio num tempo de jardim na vida de cada um aqui. Certa vez perguntaram para John Wesley: cara, que incrível o que você fez, como que acontece tudo isso, esse avivamento, você é um grande homem de Deus usado por isso. Ele declara assim: Jonatas, eu não fiz nada, eu só me joguei no fogo dentro do secreto, e as pessoas vieram até mim ver por que eu estava pegando fogo. Então não se trata de fazer coisas, se trata de se relacionar profundamente com Deus. Quem está perto vai começar a chegar perto de você, e quando elas chegarem, você vai abrir a porta. Quando essas pessoas chegarem perto de você, você abre a porta. Venha, desfrute desse lugar, desse ambiente onde Deus fala com você. Desfrute desse ambiente onde você pode chorar e lembrar do que Ele fez por você. Venha para esse lugar onde tudo faz sentido. Os meninos brincam que eu falo, não faz sentido. Um dia eles vão fazer um meme comigo. Mas isso faz tanto sentido, amados. Faz tanto sentido isso. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquela palavra conhecida, Mateus 6,6. Todo mundo conhece. Põe lá, Gui, por favor. Todo mundo conhece. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se trata de conhecer. Talvez tem pessoas aqui que ficam 10 horas no lugar secreto. Talvez tem pessoas aqui que não, mas eu estou orando 4 horas, eu fecho a porta do meu quarto e eu fico horas orando. Amados, nós precisamos entender o reino de Deus. Nós precisamos entender o que Jesus estava tentando ensinar. Não se trata de... Eu aprendi isso ontem lá na arena, através da vida do Subirá. Ele me falou sobre performance. Ele falou sobre performance, que ele fez tantas coisas. Ele tirou um ano da vida dele e falou: eu vou buscar o Senhor com todas as forças. Jejuou não sei quantos dias, 20, 21 dias, orava, leu a Bíblia 2 vezes em um mês, e o Senhor falou com ele: não se trata de performance, e não se trata de quantas vezes eu entro no meu quarto e eu fecho a porta. Não se trata disso. Sabe do que se trata? Nós entrarmos de uma forma tão íntegra, tão inteira, tão sem eu na presença de Deus, que a nossa oração, eu não preciso que você venha e me fale, eu estou orando 10 horas, não, você vai chegar até mim e eu vou falar: uau, que incrível, ele se tornou oração, ele se tornou lugar secreto. Ele não precisa mais me falar que ele fica horas, mas a vida dele mostra o lugar secreto, a vida dele mostra as atitudes, o que ele pensa, o que ele fala. É isso, é disso que eu estou falando, gente. Um lugar, um ambiente onde não existe problema, no sentido de alguém estar olhando para você, ali é só você e Deus. Nós deixamos de viver algumas coisas porque se preocupamos com as pessoas que estão ao nosso redor, o que eles vão pensar de mim. Não, é um novo tempo, a hora é essa, gente. Deus está fazendo uma coisa maravilhosa no Brasil, e precisa, sabe, a gente precisa viver isso. Você precisa viver isso dentro da sua casa. Nós estamos falando que é uma igreja, famílias que se reúnem, o seu primeiro ministério é o seu lar. Sabe, amados, é isso. Você precisa ser luz lá dentro da sua casa, e não se trata da melhor performance. Talvez você vai tentar ser o melhor pai, a melhor mãe, mas se trata de quanto você tem Deus.
É disso, essa era a preocupação de Jesus. Um dia eu vou passar daqui, um dia eu não estarei aqui, mas eu estarei dentro deles. Eles vão se lembrar dos tempos de mesa, aonde quando nós estamos na mesa, nós estamos no mesmo nível, não tem maior, não tem menor, eu e você somos iguais. Aonde eu não me coloco acima de ninguém, porque eu sou o pastor da igreja, não, eu sou filho de Deus igual você. Os discípulos eram um diferente do outro, e eu entendo, eles estavam no tempo de mesa, eles abriam seus corações, e Jesus vinha com aquelas palavras maravilhosas, não é isso, ô bobinho, não é isso, ele falava por parábolas também. Sempre entendi que Jesus falava por parábolas, porque ele fazia uma linha de corte, entre as pessoas mais famintas daquela época e as não famintas, porque depois que a multidão saía, os famintos chegavam, por quê? Eu não entendi o que você falou naquela parábola, e Jesus olhava isso, vocês estão entendendo, eu fiz aquilo de propósito, cara, porque aí eu percebo quem quer realmente estar comigo, não pelas coisas que eu faço, pela manifestação do meu poder, mas pelo meu caráter, pela minha vida, pelo meu coração íntegro, amém? Estamos caminhando aqui para o final, tá, gente? Mais 10 minutinhos, tá bom? Uma coisa que nós temos que entender, todos nós que estamos aqui, nós somos frutos de um legado. Eu sou fruto de um legado, você é fruto de um legado. Eu não estou falando, eu posso usar como exemplo a minha família, mas todo mundo que está aqui é fruto de um legado, porque a gente olha os heróis da fé, os grandes homens de Deus. Deixa eu falar uma coisa, essa geração precisa acordar. Eu falo, isso vai para a internet. A gente acha que se nós fizermos grandes coisas, nós vamos, sabe, isso não quer dizer que nós estamos aprovados. Nós só vivemos o que vivemos porque lá atrás tem muitas pessoas que derramaram lágrimas, choraram, viveram uma vida de sacrifício, para que quem viesse, vivesse isso que nós estamos vivendo. Então sim, eu estou falando, nós temos que enxergar e ver isso com responsabilidade, cada um que está aqui, não importa a idade, 20, 18, 30, 50, 60, teve pessoas que pagaram um preço muito alto, para a gente viver o que está vivendo. E quando eu estou falando de legado, não é herança. Eu posso dizer com autoridade, o meu pai deixou um legado, e não uma herança. Quando meu pai falecer, e minha mãe, eu vou lembrar os dias que eu acordava, e eu via eles orando, buscando o Senhor, um caráter íntegro. Esse é o legado. Meu pai e minha mãe me ensinaram a amar Deus. Meu pai e minha mãe me ensinaram o caminho que devia seguir. Isso é legado. Isso é legado. Pai e mãe, tire um peso das suas costas. Vai ser incrível você construir algo e deixar para os seus filhos. Mas preste atenção, construa um legado. O dia que meus pais não estiverem aqui, eu vou falar, morreu, já foi, já passou, mas ele foi um grande homem de Deus. Não porque ele viajou as nações, mas porque ele foi pai. Não porque ele pregou nas maiores igrejas, mas porque ele andava comigo de bicicleta, cara. Ele ia me ver no jogo de futebol. Isso é caráter, isso não se compra. Isso não se compra, gente. E quando eu falo de legado, a gente pode olhar de uma forma mais ampla. Grandes homens de Deus pagaram um preço alto. Amados, nós temos uma paternidade espiritual aqui. Meu pai e minha mãe, acima deles está Neuza e Tchoca. Eles pagaram um alto preço para que nós estivéssemos aqui hoje. Eu e você. E eu estou tentando dizer isso para vocês, mas para que a gente entenda isso. Que a gente não venha levar isso de qualquer forma. Sabe? Se der eu vou, se não der eu não vou. Gente, como é sério isso? E nós só honramos um legado levantando da cadeira e fazendo as coisas. Por muito tempo eu neguei o que o Senhor tinha para a minha vida, mas eu entendi, meu Deus, eu não posso mais. Eu preciso honrar esse legado construído com tanta, perseverança, lágrimas.
Sabe, gente, eu estou falando para vocês aqui como líder dessa casa, eu amo vocês. Tem pessoas que vêm aqui à frente que pagaram um alto preço. Cara, minha sogra pagou um alto preço. Quantas lágrimas derramadas. Então ela não está vindo à toa ungir, orar alguém. Entenda isso no espírito. Uma grande mulher de Deus, não pelo que conquistou, mas pela quantidade de lágrimas derramadas. Estou trazendo, nós temos que entender isso com responsabilidade, gente. Amém? Nós estamos vivendo dias de transição, talvez a maior colheita de almas que a gente possa encontrar. Ontem a gente viu, meu Deus, na hora que foi feito o apelo naquele lugar, gente. Mas se eu entendo que é um período de transição, se eu entendo que a maior colheita de almas é porque a vinda de Jesus está muito próxima. Muito próxima. Muito próxima. E a pergunta é, o que nós temos construído? Sabe, uma coisa que alegrou muito o meu coração, e quando eu falo de legado, amados, a gente não pode rejeitar o que os nossos pais espirituais fizeram, gente. Não se trata disso. Eu tenho visto algum povo, sabe, sem nenhum temor no coração, falar que Deus está falando, que agora é um novo nível e que existe uma transição e que essa nova geração vai fazer acontecer. Deixa eu falar, isso é uma mentira. A velha geração vai caminhar conosco fazendo algo. E não é eu que estou falando, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz isso. Então, eu enxergo nossos pais espirituais, juntamente conosco, fazendo algo, fazendo com que o reino avance, não separadamente. Porque eu não posso jogar fora e desonrar as lágrimas derramadas. Eu só estou vivendo o que eu estou vivendo porque teve pessoas que entraram na brecha e remiram. Eu sempre gosto de falar isso. Deus nos levanta como remidores. Aquilo que até hoje a sua família passou, você se levanta como remidor. E sua próxima geração não vai passar. Não vai passar. Talvez passe por coisas novas, mas aquilo que seus pais espirituais, seus pais naturais passaram, você não vai passar mais, porque você se levanta como remidor. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. Sabe, para que a gente venha entender, legado. Legado não se trata de, Eduardo, você vai então criar um novo Mapev. Você vai ser o líder de uma nova igreja parecida com a do teu pai. Não é isso. Isso não é legado, gente. Não se trata disso. Se trata de eu receber um legado, receber um caráter e passar isso para uma próxima geração. O caráter que é moldado e forjado somente no secreto. Estão me entendendo, gente? Amém? Então é disso que se trata, é isso que Jesus está querendo nos ensinar nesses dias. Aleluia. Eu quero falar mais uns minutos com vocês, mas eu quero que vocês fechem os seus olhos, abaixem um instante a cabeça de vocês. Por favor, todos. Canta lá. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Pai. Obrigado pela sua palavra. Queridos, permaneçam de olhos fechados. Um dia Jesus, após pregar, se despediu dos seus discípulos. E eles foram para um lugar que precisava atravessar de barco. Então a Bíblia diz que ficou tarde, eles foram e Jesus ficou. Na madrugada aconteceu uma grande tempestade. Essa é uma palavra que muitos conhecem. Estava tudo tão confuso, águas bagunçadas, estava tudo tão confuso para aqueles discípulos. De repente, de madrugada, Jesus aparece. Amados, em dias de grandes tempestades, as águas podem estar confusas,
está tudo bagunçado na sua mente, na sua vida. O que eu quero dizer é que você possa ter um anseio, fique ansioso, porque em toda a confusão, em mares que estão confusos, existe uma aparição de Jesus. Talvez você está vivendo dias terríveis, águas confusas. Tenha certeza que Jesus vai aparecer. Permaneça de olhos fechados. De repente, naquela madrugada, Jesus aparece. Quando as coisas começam a ficar agitadas no barco, nós precisamos entender, Jesus vai aparecer. Queridos, as águas tranquilas são espetaculares. Nós encontramos esses dois tipos de água na Bíblia. Águas tranquilas, serenas, um lugar de deleite, um lugar onde o Senhor nos traz um conforto, traz um consolo. Todos nós muitas vezes precisamos tirar um tempo de solitude, onde você contempla a face de Deus, a natureza, isso é tremendo. Mas nesse lugar de deleite, ao mesmo tempo que ele é um lugar maravilhoso, ele pode se tornar um lugar muito perigoso para mim e para você. Porque ninguém é preparado para um grande avivamento, ninguém é preparado para a guerra num lugar de descanso. Nós somos preparados em águas turbulentas, em águas que se mexem, em águas que são terríveis, que muitas vezes nos assustam. Não estou falando que é bom ficarmos muitas vezes nesse ambiente de lugares revoltos, mas é nesse ambiente que Jesus vai aparecer e vai te preparar para algo extraordinário que vai aparecer na sua vida. Voltando aqui, Jesus aparece e diz, pode abrir seus olhos, por favor. Naquele momento, se levanta Pedro, novamente. Eu enxergo a vida de Pedro como um precursor, aquele que tomou uma atitude de fazer primeiro. A história conta que ele não estava sozinho lá, e ele tomou atitude e se levantou. Que incrível, essa história é incrível. Muitas vezes a gente olha, lê e entende, uau, ele andou sobre as águas. Mas existe uma grande revelação em tudo isso. Como eu já falei, as águas agitadas não podem durar muito tempo, mas elas vão mostrar uma nova estação que vai vir na sua vida e na minha. Amém? Jesus aparece e ele diz, calma, fica tranquilo. Eu fico imaginando Jesus aparecer, gente. Naquele momento tão confuso, terrível de tempestade. E a Bíblia mostra outras situações que Jesus aparece. Ele fala, calma. E de repente Pedro se levanta e diz, Jesus, se é o Senhor mesmo, me chama. Se é você mesmo, Senhor, me chama. Ou seja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tenham medo de errar. Os precursores fazem primeiro, então a probabilidade de você errar na tua caminhada é gigante. Mas esses são dias que precisa se levantar os Pedros, que estão entendendo o que precisa ser feito, que estão entendendo o que o Senhor quer e tem para as nossas vidas. Senhor, eis-me aqui, é agora. A gente fala de um grande avivamento, mas é agora que está acontecendo. Ah, mas a situação é terrível. Eu olho o jornal, todo dia tem morte e destruição. Essa é a melhor matéria-prima para um grande avivamento, gente. Só existe milagre onde existe destruição, só existe vida onde existe morte. Nós temos que entender isso. Jesus aparece e diz, calma. De repente se levanta Pedro e diz, se é o Senhor mesmo, me chama. Pedro fez o que ninguém tinha feito naquele momento. Ele caminhou sobre... Na verdade, Pedro não caminhou literal sobre as águas. Literalmente sobre as águas. A forma literal ele andou. Mas ele caminhou sobre a palavra de Deus. Ele só caminhou, ele só avançou depois de escutar o Mestre. É incrível isso. O que nós aprendemos nesses dias? Avivamento
são para os guerreiros. Nós temos pessoas guerreiras aqui, guerreiras. Você pode dar o microfone para minha mãe, para a Neucine e para a Tere, para você ver. Torna guerreiro na marra, Guilherme. Vamos, avance. Chega de mimimi. Vamos. E a gente fica parado nas coisinhas da vida, nos probleminhas nossas. Ai, Eduardo, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo. Mas Jesus sabe. E eu já falei, nós precisamos inclinar o nosso coração para o que o Senhor está querendo dizer. A gente dá muita moral para os nossos problemas. Amados, deixa eu falar, se nós começarmos não acreditar no que a gente prega, se nós não acreditar na palavra de Deus, todos nós, todo mundo que está aqui paralisa. Porque a gente vai começar a olhar para falar, meu Deus, quanto problema eu tenho. Parece que nunca se resolve nada. Essa é a sensação muitas vezes que nós temos. Mas nós precisamos dar maiores passos mais largos na caminhada com Cristo. Nós precisamos entender que precisamos construir um legado, gente. Fique de pé, em nome de Jesus. Uau. Nós precisamos construir um legado para aqueles que vão permanecer quando não estivermos aqui. Eduardo, essa é uma preocupação? Essa é uma enorme preocupação, gente. É uma enorme preocupação. Eu tentei construir um fundamento com vocês. Isso foi o que Jesus mais gastou tempo com os discípulos e tentou fazer. Um dia Jesus não estaria mais aqui, mas seus discípulos estariam. E a gente sabe como que a história caminhou. Essa foi a maior preocupação de Jesus. E nesses dias nós temos que olhar para isso, gente, com temor, entender o legado que nós recebemos, mas que nós temos que assumir e fazer, continuar e fazer valer esse legado. Eu falei, Senhor, eu vou dar continuidade a esse legado, que o meu pai deixou, que os pastores dessa cidade deixaram, que os pastores do Brasil deixaram, que os pastores da nação deixaram. Eu não vou ser mais um que vai domingo após domingo na igreja. Eu tenho que me levantar da cadeira e tenho que falar, Senhor, eu estou aqui. Eu entendi o que esse povo de Deus passou e sofreu no passado. Glória a Deus que ainda a gente vive essa transição, né, com muitos homens de Deus que já viveram grandes coisas e ainda estão vivos. E como isso é tremendo, como isso traz uma paz, uma segurança, é tão gostoso viver reino com essas pessoas. Mas esse é um chamamento para essa casa, é um chamamento para cada pessoa que está aqui. Amados, Jesus, Ele construiu uma igreja antes dentro dos seus discípulos e depois fora. Esses são dias para isso acontecer. Momentos e dias que o lugar secreto vai fazer tanto sentido na gente. Sabe, a igreja que eu sonho, meu Deus, a gente não precisa tirar oferta, as pessoas ofertam. A gente não precisa falar de lugar secreto, elas mostram que estão no lugar secreto. Nós não precisamos insistir, fazer, porque Jesus já ensinou no lugar secreto. E elas estão entendendo tanto isso, que é tão maravilhoso. Essas pessoas estão queimando em chamas, nós estamos queimando por Jesus, que nós abrimos a nossa porta e fala, venham família, venham meus familiares, venham todos, experimentem do que eu estou experimentando. Isso é real. O Jesus que nós servimos está vivo. Será que às vezes a gente não esquece disso? Jesus que nós servimos é real. Ele está vivo. Amados, que nós possamos fazer uma reflexão hoje. Isso aqui muda a vida de qualquer um, gente. A palavra de Deus, ela é reveladora. Nós não podemos ler ali, Judas, Jesus no Getsemane. Meu Deus, grandes revelações. Olha o que Jesus está nos ensinando, gente. Jesus, no maior lugar de intimidade, Ele abria para que seus discípulos viessem para ver como Ele vivia, para ver como Ele falava com o Pai, para ver suas reações, suas atitudes. Então não se trata
de fazermos, mas é de nos reposicionarmos e sermos o que o Senhor quer que nós sejamos. Esses são dias que vai vir muitas vezes águas turbulentas na sua vida, dentro da sua família, mas você precisa estar atento. O que vale é o que a palavra de Deus diz, não o que os outros estão tentando impor na sua vida, não o que os outros estão tentando gerar. Porque o inimigo, ele é furioso, ele tenta a todo tempo nos pegar, ele está vigiando, mas maior é o que está em nós do que está no mundo. O que nós temos que nos preocupar, sermos as melhores pessoas possíveis, mas não por performance. Nós precisamos falar: Jesus, muda a minha vida de uma vez por todas, o meu eu precisa morrer. E para ficar um spoilerzinho do domingo que vem, algo que eu compartilhei na célula, as pessoas vêm e falam conosco, falam: cara, você não acredita o que eu fiz, cara, caí de novo, eu pequei de novo, cara, eu nem me importo, eu fico triste muitas vezes, eu falo: cara, levanta, vai dar boa, vamos seguir, Jesus já venceu lá na cruz, cara, você consegue, você precisa tomar uma decisão, e está tudo certo. Agora, o que é terrível é, nós vemos filhos maduros, vivendo o que o Senhor está fazendo, e muitas vezes a gente está preocupado com coisinhas dentro da nossa família e da igreja, gente, diz que me diz que, e fofoquinha, e sabe, a gente é induzido pelas outras pessoas. Eu fiz uma pergunta: quem que é ofendido? Quem é ofendido? Aquele que não é maduro. Falaram várias coisas. Amados, só se ofende quem está vivo. Ainda nós não entendemos o que Paulo ensinou. A partir do momento que nós morremos para nós, para o nosso eu morrer, ser crucificado, pode vir familiar falar coisa, pode vir pessoas no trabalho falar coisa, pode ter rolo dentro da igreja, eu permaneço firme, eu sei o que o Senhor tem para a minha vida, eu sei aonde eu vou chegar, eu sei o propósito de Deus para a minha vida, e nada me tira desse ambiente, nada me tira desse lugar. Pode falar, não vou me ofender, porque eu estou morto para mim, é Cristo que vive em mim. Você está me ofendendo? Não, você está ofendendo Jesus, e Ele não sofre nenhuma rejeição, Ele não precisa de cura interior. É por isso que Jesus precisa estar dentro de nós, nós precisamos nos crucificar. Ai, Jesus é tão bom. Eu fiquei imaginando, sabe, e que se levante os Pedros, Davi, grandes homens de Deus nesses dias. Amados, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, eles não tinham o Espírito Santo. E que nível de obediência, e que nível de relacionamento. Nós não vivemos mais aquilo, nós vivemos numa nova aliança. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. João Batista já falava que viria aquele que eu não seria digno, que eu... Ai, gente, de desatar suas sandálias, que eu vos batizo com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. E quanto mais você entra nesse lugar secreto, quanto mais você leva uma vida tua e Cristo, mais Ele te conduz para lugares extraordinários. Eu tenho falado que não são suas performances, suas atitudes que vão fazer você se santificar. Nós nos entregamos para Cristo e Ele nos santifica. Nós nos colocamos num lugar secreto. Eu me coloco: Senhor, eu estou aqui, e o Espírito Santo me santifica. Porque é impossível nós termos um relacionamento com Deus e não nos santificarmos. É impossível. É impossível. Impossível. Amém, gente? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Pai, nós declaramos que não existe outro Deus além de Ti, Pai. Pai, nós, em primeiro momento, nós queremos nos colocar num momento de reflexão e nós queremos pedir perdão, Pai. Porque muitas vezes nós não entendemos o que é o ser, mas nós queremos fazer sempre as coisas, mas antes nós deveríamos ser o que o Senhor nos criou para ser. Pai, nós somos criados para amá-lo, para obedecer,
para te adorar, para se relacionar contigo. E muitas vezes nós não temos feito isso, Deus. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo privilégio que temos de estar reunidos em família, Deus. Mas nós queremos nessa noite dar um passo de fé e nos colocarmos de uma forma responsável, Deus. Não queremos ser as pessoas que simplesmente constroem algo para deixar para as pessoas, mas que constroem um legado. Pai, nós precisamos caminhar como Jesus ensinou, da mesma forma que Jesus, ele se sentava à mesa, ensinava os discípulos. Pai, ele abriu sua intimidade, ele levava os discípulos para o seu lugar secreto, para o jardim. Pai, dessa mesma forma que nós queremos viver nesses dias, Deus. São dias de posicionamento, Pai. São dias de avançarmos, não ficarmos ligados nas pequenas coisas, mas são dias de nós vivermos o que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós estamos entendendo que em meio ao caos, em meio a águas turbulentas, sempre existirá uma aparição de Jesus. Da mesma forma que Pedro caminhou sobre as águas, nós entendemos que ele caminhou sobre a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos se colocar como Pedro se colocou, um precursor. Pai, a gente fica muitas vezes esperando algo que os nossos pais espirituais façam, mas são coisas que nós temos que fazer. Nós temos que levantar e entender o que o Senhor está fazendo nesses dias e nos colocarmos na brecha. Pai, nós temos visto, o mundo precisa do que nós carregamos. E a minha oração e o meu desejo é que seu Espírito Santo venha nos convencer. Pai, que se levante homens e mulheres de Deus de justiça nesses dias, que entendem o propósito original do reino de Deus, que não pensam somente nas suas coisas, não pensam somente nas coisas que podem adquirir. Pai, em nome de Jesus, são dias que os deuses falsos estão sendo quebrados e caídos por terra. O único Deus é o nosso Deus Pai, o Abba Pai. É por isso que nós vivemos, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós adoramos o único Deus. Nós declaramos que amamos o único Deus. Nós declaramos que mamão não tem poder sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, tudo aquilo que vem nos trazer distração, Pai, que seja quebrado e que caia por terra em nome de Jesus. Que nesses dias nós possamos nos colocar como filhos maduros, que já não estão mais no leite, que já entenderam os fundamentos elementares, mas que estão vivendo aquilo que Jesus quer. Pai, que nós possamos ser realmente luz nas trevas e sal na terra. Pai, que aquilo que o Senhor vai estabelecer no secreto, nós possamos estabelecer no mundo. Pai, o mundo precisa do que nós carregamos, mas Pai, esse é um chamamento para essa noite. Pai, nós precisamos avançar, nós precisamos caminhar avante, não podemos ficar paralisados nas situações terrenas e da vida. Nós precisamos viver tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós temos entendido que essa igreja tem recebido palavras proféticas. É um tempo que o Senhor está liberando coisas novas na vida de cada um. Chaves estão sendo viradas, destinos estão sendo traçados. Tudo que é velho ficou para trás. O Senhor está fazendo coisas novas. Nós cremos nisso, Deus. Mas que nós possamos juntamente sim sentir as dores de parto, porque está sendo gerado algo extraordinário. Nós cremos nisso, nós entendemos o que o Senhor está fazendo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra entre aos nossos corações e que nós possamos estar meditando nela. Nós não seremos conhecidos por aquilo que fizemos e deixamos para os nossos filhos naturais e espirituais, mas seremos conhecidos pelo legado, pelo caráter, pela integridade, por ter sido inteiro todo o tempo no relacionamento com Cristo. Em o nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor. E você fique à vontade, se você quer ajoelhar na sua cadeira, se você quer vir na frente e receber uma oração, eu não sei, mas hoje é uma noite de chamamento. Deus quer te tirar de alguns lugares que muitas vezes parecem confortáveis, mas Ele quer te usar. Ele quer tratar algumas coisas em você
Eu costumo dizer que Deus só vai fazer algo através da sua vida se antes Ele fizer em você. O reino de Deus precisa disso. As pessoas vão olhar as marcas em você. E que nós possamos ter entendido isso nessa noite. Que você se coloque diante de Deus e fale: Senhor, eu estou aqui. Eu estou entendendo que eu preciso construir um legado. Eu estou entendendo que eu preciso deixar algo para os meus filhos, algo realmente precioso, como Jesus deixou para os seus discípulos. Peça isso para Cristo, que nós possamos ter um arrependimento nessa noite, que possamos cada vez mais caminhar de forma madura, em nome de Jesus, amém.